Fala, torcedor do Verdão. O Palmeiras foi claramente prejudicado aí nesse confronto aí no Derby Paulista fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Um pênalti muito claro ali em cima do Sousa, né? Pênalti sem querer. Também é pênalti, não é mesmo? Mas não adianta, torcedor. Palmeiras também no quesito futebol deixou muito a desejar, né? E agora tem que virar a página na temporada e pensar no seu próximo desafio, onde na quinta-feira vamos fazer nosso segundo confronto pela Libertadores, onde vamos encarar o Sporting Cristal na nossa casa, no Allianz Parque. Eu separei aqui, galera, um corte da programação. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então vamos para o programa. Massa, vamos lá. Sobre o jogo. Também ficou mais fácil para o Corinthians não tomar gol com 2 a menos, porque o Palmeiras fez pouco? Respondendo a sua pergunta, sim, né? Muito mais. O Palmeiras não conseguiu fazer o jogo caminhar, não conseguiu fazer o jogo andar. Quando estava 11 contra 11, o Palmeiras estava bem no jogo, não estava entrando na pilha, estava apanhando quieto, né? Não estava entrando na pilha, não estava reagindo, e eu estava bem satisfeito com o Palmeiras naquele momento. O Corinthians não chutou uma bola no gol perigosa, nada. Não tinha lá... teve uma pressão no começo, depois diminuiu, o Palmeiras começou a se soltar, mas depois das 2 expulsões, primeiro não teve jogo, né? Segundo, no tempo que teve, 10 minutos que teve para jogar de bola rolando, até o jogo terminar, o Palmeiras criou muito pouco. Tem esse lance do Alan e tem o pênalti do Gabriel Paulista. Para mim, na hora achei que não tinha, porque achei que tinha o Sousa tocado na bola, mas quando você vai ver direito, quem toca na bola é o Gabriel Paulista. O árbitro não fez o serviço dele correto, que é apitar o jogo normalmente. Por mais que ele tivesse expulsado 6 jogadores do Corinthians, se foi pênalti tem que marcar, enfim, não marcou. E também depois de um desempenho tão ruim ofensivo, fica complicado você falar de algo que aconteceu, né? Mas aconteceu, são coisas que seguem paralelas. Uma coisa é o desempenho ruim do Palmeiras com a bola durante os 9, quando o Corinthians teve 9 jogadores em campo, né? Outra coisa é o pênalti que aconteceu e é isso. O Palmeiras foi muito mal, os 2 volantes do Palmeiras não conseguiram dar fluidez para o jogo, porque quando o Corinthians se fecha, você precisa fazer a defesa balançar. Eu não gosto de usar esse termo, que o torcedor do Palmeiras acaba, quando quer ofender o técnico, quando quer demonstrar que está cansado do Abel, essas coisas, que é o pardal. Mas ontem ele foi pardal total quando colocou o Kelvin de lateral esquerdo com o pé direito lá. Não funciona, não vai funcionar, né? A gente estava achando que poderia acontecer por conta da inexperiência do Arthur, né? E o moleque entrou bem. Se o menino for pior do que o Kelvin improvisado, torto, eu mudo meu nome. Aí é que tá, ele entrou bem, o Arthur, né? Já devia ter mudado no intervalo, já estava com um jogador a mais. Não sei por que esse receio de colocar o Arthur no time. O Palmeiras ganharia uma opção melhor lá pro lado esquerdo. Já estava com um jogador a mais, né? Quando o André foi expulso, né? Então já deveria ter no intervalo feito a troca. A única coisa que eu absolvo a comissão técnica, dou um desconto, é que eu, imbecil, achava que tinha que ser o Felipe Anderson. Realmente não dá. O Felipe Anderson entra só o corpo em campo, a alma fica na casa dele ou fica na Itália. Não dá para saber, porque ele é um jogador que não acerta nada. Eu não gosto de ficar criticando um jogador. Acho que no contexto o Palmeiras sai de campo, entre aspas, derrotado, porque deveria ter feito 1, 2, até 3. Deveria ter torcido lá a faca. Ontem foi com faquinha de bolo Puma, ficou só riscando a pele do Corinthians e acabou. Mais nada. Então, fica difícil você individualizar, mas é um fato. Quando ele entra, parece que é um jogador que ele vem, o corpo vem, mas a alma, o espírito dele não vem. Se o Yuri faz o gol, acaba a passagem dele pelo Palmeiras, eu acho. Quem? Se o Yuri faz o gol. O Felipe Anderson, E no final... Muito individual dele. O Vessone tem razão quando fala que a melhor chance do jogo foi do Corinthians, né? Tirando este lance do Alan aí e o lance contra, né? O cruzamento na área, que quase o Corinthians faz um gol contra o Gabriel Paulista, lembrei dele. O Gabriel Paulista está entregando todo o jogo. Falei, se sai esse gol, talvez acabasse com a carreira dele no Corinthians, mas não. Enfim, é muito pouco, a produção ofensiva foi muito baixa.
Mas também é importante lembrar que o resultado não foi de todo ruim. Seria uma catástrofe se tivesse perdido o jogo com 11 contra 9. Para a tabela, a coisa está tudo certo. Você ganhou do Bahia fora, empatou com o Corinthians, um pedaço difícil da tabela, né? O Flamengo também perde 2 pontos aí, né? Lembrando. Que Flamengo foi ter estreado também na Libertadores na Colômbia, não foi uma coisa fácil, né? Você sair de Salvador, ir para a Colômbia, fazer o jogo lá, vir para a Neoquímica, né? Com todo esse ambiente violento que o Corinthians quis impor no jogo, né? E o empate é frustrante, é ruim, né? Mas para a tabela, dos males o menor, né? O Palmeiras vai melhorar, claro que vai, com a volta do Arias, porque tem duas coisas que eu não consigo entender e, de fato, complicado de entender. Qual é o problema com o Vitor Roque? Qual é o problema com o Vitor Roque, certo? Porque uma coisa é você levar o Paulinho para viagem, você integrar o Paulinho no grupo, ele voltar à rotina de estar com os colegas. Eu acho que talvez o Paulinho, quando chega sexta-feira, dá aquela bad no cara, né? Putz, eu vou para casa, os caras vão jogar, vão se concentrar, eu fico fora e tal. Então acho que levar o Paulinho para Salvador e para Colômbia eu entendo. Agora, levar o Vitor Roque para Salvador e para Colômbia e depois dizer que ele está em transição, porque o que veio aqui para nós, né? Aí aparece a camisa dele no vestiário, quer dizer, lá na Colômbia. Eu falei, bom, então ele vai para o banco pelo menos, né? Não foi para o banco. Aí ontem, na hora de justificar, o Palmeiras manda um comunicado para quem está inscrito aqui no canal do Palmeiras e diz lá, lesionados, Paulinho, recondicionamento físico, Vitor Roque em transição. Então agora ele entrou em transição. Se agora ele entrou em transição, que raios ele foi fazer na Colômbia e qual é o problema dele? Não dá pra entender, não. Sabe, porque a gente sabe, ninguém aqui é médico, né? Eu não sou médico, pelo contrário, né? Sempre que tem alguma coisa, procuro a medicina para me ajudar, a ciência, e a experiência nos mostra, e até alguns estudos que a gente faz, ouvindo fisiologistas, médicos, fisioterapeutas, que não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento você tirar o sujeito do tratamento dele, né, para enfiar ele num avião, viajar 7 horas para a Colômbia e não jogar, e não tá no banco, e fez lá o aquecimento com os jogadores do Palmeiras. Então, assim, a premissa de pancada no tornozelo esquerdo, aí passa uma semana, o GE, eu confio muito nos colegas do GE, publica que é uma pancada no ligamento do tornozelo. Bom, ligamento é assim, precisa de cirurgia, foi feito um tratamento convencional, alguém comeu bola, qual foi? Né? Porque eu disse lá atrás, não põe para jogar diploma naquele pasto, no Pasto Horizontino, que foi aquela final do Campeonato Estadual. Pra que colocar o cara lá? A final, ela torna a situação, pra mim, mais incoerente. Porque, foi na pancada que o Luciano deu. Ok, foi antes, certo? Então, se ele tá... E aí, depois na final, sendo que ele teve a pancada anteriormente, então, e agora não tem condição, você vai pra Colômbia, ontem, se ele entrasse faltando 15 minutos... Ele não podia fazer uma bagunça ali? Se podia. Com 15 minutos será que não era possível ele jogar 15? Olha... A questão, acho que é pós-final. Essa que é a grande interrogação, porque ele continuou entrando. Tem essa ainda. Ainda teve jogos que ele foi relacionado e entrou e jogou mal. Isso. Ou seja, o Vitor Roque jogar mal não é uma coisa comum. Não. Então, fatalmente, o que a gente deduz? Porque não tem transparência nenhuma. É que ele sentiu dor. Certo? Mas ou que tem alguma coisa mais grave no ligamento. No tornozelo, claro. E que o torcedor tem, e o Márcio, o torcedor tem direito de pensar o que eles quiserem. Já que o clube não informa, qualquer um tem direito de pensar qualquer coisa. São coisas diferentes do desempenho ruim do time, né? Quando você enfrenta um time com 9, às vezes dificulta mais, porque você não tem espaço para jogar. Quando você não tem espaço para jogar, você tem que ter ideia. Qual é a ideia? Não tem milagre, não tem segredo. É fazer a defesa balançar de um lado para o outro. O time estava lento.
lento, sem coragem. As viradas de tomar. de bola eram lentas, de um lado e pro outro. Exatamente, porque ela passava pelo pé do Giai, do Alan, do Andréas, do Marlon, até chegar do lado esquerdo. E quando entrou o Felipe Anderson, ficou 10 contra 9. Tá tudo certo. E ainda quase deu o gol pro Corinthians. Então, não é porque a gente tem time e fala qual é o time que torce que a gente vai ficar encobrindo as coisas. Não é para isso, certo? Que a gente tá aqui ou em outro CNPJ. O fato é esse, o Palmeiras foi muito mal com 9 contra 9, o resultado para o campeonato, ok, salvou. É preciso entender por que o time foi tão mal, foi tão previsível com o adversário se fechado lá atrás, nos 10 minutos de jogo que teve, de bola rolando. Deveria e poderia ter feito muito mais, certo? E Kelvin na lateral esquerda não dá, ok? Então tem erro aí também. E o que acontece com o Vitor Roque, a gente fica até numa situação difícil, sabe? Tem algumas pessoas que são mais radicais que falam assim, você sabe, você tá cobertando. Cara, é um negócio surreal. Não Menino custa, jovem, né, cara? Forte. Não custa nada você mostrar o processo todo, o que aconteceu, como foi feito, a opção pelo tratamento, qual foi o tratamento feito, o organismo não reagiu bem. Beleza. É que nesses dois casos, né, do Paulinho e do Vitor Roque, acho que o Palmeiras, institucionalmente, ele se gaba tanto do núcleo de saúde e performance e tudo mais, que quando ocorre, e às vezes ocorre, erros de avaliação, erros de conduta, situações, ele se recusa a expor o erro, né, ou os erros. Né? Me parece ser a mesma dinâmica das informações do Paulinho lá atrás. E, de fato, quem cobre o Palmeiras fica até com uma situação, de fato, desconfortável, porque chega assim, não, no próximo jogo ele vai, no próximo jogo ele vai. Só pode ser, no próximo jogo ele vai. Ele não vai. Aqui, ó. Ele não vai. O Flávio Latifi acaba de publicou agora há pouco, deixa eu ver que horas ele publicou isso. 12h23, tá? O seguinte, o repórter do UOL, que a gente, no outro CNPJ que trabalhamos. O Palmeiras decidiu preservar Vitor Roque do derby de ontem para não comprometer sua reta final de recuperação após uma lesão no tornozelo esquerdo. O Tigrinho ficou fora do 4º jogo consecutivo no empate contra o Corinthians. Então a comissão técnica e o núcleo de saúde e performance do clube decidiram por preservar o jogador no derby, já imaginando que seria um jogo muito duro que poderia comprometer o retorno do atleta, que já está em reta final de recuperação. Certo? Dizendo que o jogo teve 31 faltas e alguns lances foram mais pesados. Beleza? Boa. O atacante já está em transição e será novidade quinta-feira, às 19 horas de Brasília, quando o Palmeiras enfrenta o Sport em Cristal. E aí o torcedor falar, não vai no derby, vai no Sport Cristal. Obrigado por nada, né? É isso que na cabeça do torcedor ele tem o direito de pensar isso. Agora, o que o João Vitor Ferreira escreve aqui, Arnaldo. O Palmeiras é apenas o 18º em grandes chances criadas. Uma eficácia fora do normal. Se o time começar a jogar bola, não começar a jogar bola de verdade, a tendência é que perca a liderança nas próximas rodadas. Vamos lá. Acho que essa é uma boa discussão. E como o Abel não estava, eu acho que o Abel acabou se saindo bem, entre aspas, do jogo ontem, porque ele não precisou... Primeiro, ele não foi submetido à pilha do jogo. O Marcinho até falou, a reação do Palmeiras e também do banco do Palmeiras à pilha do Corinthians foi não entrar na pilha. Sim. Deixar o Corinthians... Parecia algo já planejado. Exato. Diz a nota aqui do Latifi, faz sentido. Não sei se o Abel aguentaria desta forma mais pragmática à beira do campo. Mas ele, com o tamanho do personagem, deveria estar, né? Claro. Desse tamanho, eu tô dizendo o cara tem que estar lá, né? o que ele não estava porque o STJD negou o efeito suspensivo que ele dá até para minha... Isso. O Oliver, meu cachorro. Bom ponto. Mas foi negado no sábado, inclusive, né? Agora, assim, o que estou dizendo é ele se livrou de responder algumas perguntas desconfortáveis. Isso. E de passar por uma situação limite da pilha à beira do campo. Pergunta desconfortável 1, situação do Vitor Roque, o Massini e o Latifi explicaram aqui. Pergunta número 2, eu acho que essa situação de repertório, de encontrar soluções, de ter
diante de adversários fechados, mais alternativas, de ter um volume que a técnica de seus jogadores pressupõe. Ninguém vai tirar do Palmeiras essa eficiência da época do Abel. É um time eficiente todos os anos da mesma forma. As vitórias por gol de diferença provam isso. Exato. Os 2 pontos por jogo, eles vão continuar. É uma marca, os 2 pontos por jogo no Brasileiro, eles vão continuar. Agora, nos 2 últimos anos, isso foi insuficiente. Tinha 2 times muito anormais. Pois é. O Botafogo e o Flamengo. Exatamente. Né? Então, o Botafogo que ganhou as 2 e o Flamengo ganhou as 2, eles elevaram a média. É o que o Vessone fala. E aí não é o São Paulo, o Bahia, o Cruzeiro. Não, e dessa vez não tem Botafogo, é o Flamengo. É a barra de comparação. E o Flamengo dá sinais de voltar ao nível que ele pode atingir, né? E se o Flamengo não é um time pragmático como o Palmeiras, ele é um time superlativo, né? Então, o que acho que o nosso companheiro está dizendo é assim, esses 2 pontos por rodada, essa eficiência, menor número de derrotas, difícil de ser batido e tudo mais, eles vão garantir ao Palmeiras uma das melhores campanhas da história. Mas, se algum time conseguir passar do nível, o Palmeiras parece que não vai acompanhar, por conta desse estilo. E acho que ontem não chega a ser de novo constrangedor, depois da segunda expulsão, ver o Gustavo Gomes de centroavante. E o time daquele jeito, sem conseguir balançar o adversário, e o Gustavo Gomes de centroavante. Né? Com o repertório técnico que o Palmeiras tem nessa temporada. De fato, é um time que, quando tem espaço, quando sai à frente do marcador, ele é irresistível e praticamente não vai perder pontos. Agora, quando ele tem que buscar, quando está numa situação de empate ou de derrota, ele tem problemas de repertório. Né? Então, no clássico anterior contra o São Paulo, ele fez um gol aos 5 minutos. 1-0. Por mérito, né, também, que é o jeito que ele se coloca no jogo. Claro, né? Mas quando não acontece, tem problema de repertório. Olha, eu queria falar um pouco sobre isso, é um ponto importante, até estou com a tabela aberta aqui, porque eu acho que não dá para pegar tudo e colocar no mesmo balaio, né? Ano passado faltou mesmo vencer o G6, não é isso? Muito bem, o Palmeiras jogou contra o São Paulo, ganhou, jogou contra o Fluminense, ganhou, jogou contra o Bahia, ganhou. Do G6 é o Atlético Paranaense, é o 6º colocado, vai jogar domingo e daqui a algumas rodadas, antes da parada da Copa, vai ter o Flamengo no Maracanã. Então, acho que aqui tem uma evolução da equipe. Então, se você pegar jogo a jogo, e por que teve evolução da equipe? Porque Arias e Marlon são muito diferentes. Muito. Então, e o Arias não estava em campo ontem, também não estava o Tigrinho. Fazem falta para qualquer time. Talvez menos para o Flamengo, mas para o Palmeiras fazem falta, né? Então, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, o Palmeiras jogou mal? Não jogou mal. Fez 1-0, tomou a virada e foi buscar o empate, mesmo com o Galo fechado jogando em casa. Depois ele meteu 5-1 no Vitória. Até um resultado que me surpreendeu, porque o Vitória jogou no 4-5-1, fechadinho e tomou 5 em casa. Depois o Palmeiras foi jogar contra o Inter lá. O Palmeiras ganhou de 3-1, certo? Fez um bom jogo também. Mais um exemplo aqui, ó. Palmeiras 2, Fluminense 1. Este jogo, o Fluminense fez algo que eu disse aqui. Lembra que eu disse? Falei, se o Fluminense sair para ganhar o jogo, perde o jogo. Mas o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras. Este jogo o Palmeiras não jogou bem. Mas deu espaço. Né? Certo? E o Fluminense deu espaço. O Fluminense, Palmeiras e Bahia e Palmeiras são jogos parecidos. O Fluminense deu espaço. Bahia e o Fluminense deram espaço ao Palmeiras. Exato. E o Palmeiras não jogou bem, né? Depois perdeu para o Vasco, fez 1-0, segundo tempo abriu o bico, porque a comissão técnica demorou para mexer, deveria ter mexido antes, né? Teve dificuldade, depois venceu o Mirassol, 1-0 também não foi um jogo brilhante. Contra o Botafogo, o Palmeiras fez um ótimo jogo. O placar foi 2-1, mas fez um ótimo jogo. O que mais? Vamos lá. São Paulo e Palmeiras, o Arnaldo já colocou aqui. Fez 1-0 cedo, porque pressionou a saída de bola e ficou esperando o São Paulo. Ganhou do Grêmio, também fez um bom jogo. Então, assim, cara, eu sem querer ser poliana no olhar com o Palmeiras, tem uma evolução clara do time aqui.
Fala, torcedor do Verdão, uma grande análise aí desse jogo do Palmeiras, 0-0, um jogo bastante ali frustrante para a torcida palmeirense, principalmente por conta das expulsões ali do rival, torcedor, mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Palmeiras está muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro, estamos ali na liderança isolada, estamos com 26 pontos, o segundo colocado agora é o Flamengo que tem 20, o São Paulo também tem 20 e o Fluminense também tem 20, tem vários times com 20 aqui, inclusive até o Bahia. Torcedor, agora o próximo confronto do Verdão vai ser pela Libertadores, viu? Quinta-feira, 19 horas, onde vamos encarar o Sporting Cristal. Esse jogo vai ser no Allianz Parque, que inclusive tá com um gramado novinho, né? Um gramado muito bom aí para o Palmeiras, quem sabe, né? Fazer uma grande partida e desempenhar um grande futebol, diferentemente do que aconteceu nessa última partida contra o nosso maior rival, não é mesmo? Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão vai encarar o Atlético Paranaense. Esse jogo também vai ser dentro da nossa casa, viu? Esse jogo vai ser domingo, às 18h30. Torcedor, Palmeiras pegou uma fase difícil agora, viu? Isso porque pegamos o Bahia fora de casa, vencemos muito bem o time baiano. Depois encaramos a estreia da Libertadores também fora de casa, um jogo difícil ali contra o Júnior. E querendo ou não, foi um jogo fora de casa nesse derby, torcedor. Então o Palmeiras não perdeu, vencemos uma, empatamos duas. Agora cabe ao técnico Abel Ferreira colocar a cabeça no lugar, na minha opinião. Ele fez muita falta nesse confronto aí contra o nosso maior rival, viu? A gente sabe que o Abel Ferreira, ele vibra junto com o time, ele é praticamente ali um 12º jogador, é muito importante. A gente tem o nosso treinador ali do lado, né? Ali no banco de reservas, ele passa bastante confiança para a equipe já está acostumada a jogar com o Abel ali do lado. Então, eu espero que o departamento jurídico do Verdão possa, quem sabe, né, entrar com um efeito suspensivo e na próxima partida do Campeonato Brasileiro ele possa estar à disposição aí do nosso time, não é mesmo? Agora o Abel pode fazer a sua parte também, tentar ficar um pouquinho com a cabeça mais no lugar, tentar não reclamar tanto, eu acho difícil, porque o nosso técnico é muito competitivo. Mas é aquilo, torcedor, vamos focar na próxima partida, Libertadores, e quem sabe com uma vitória possa colocar as coisas no seu devido lugar e acalmar um pouquinho a torcida. Tá bastante brava com esse empate fora de casa e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.